Olá, irmãos. Quanto mais a todos. Boa noite para vocês. Eu fiz uma paginazinha aqui sobre o Molocô e eu queria passar para vocês sobre o culto, né? O que cultuamos na Umbanda Molocô? Então, nós cultuamos na Umbanda Molocô os orixás, os caboclos, preto velho, a falange dos trabalhadores espirituais, né, que trabalham na Umbanda, mais os orixás, né, cultuados no Angola, mais para o culto banto, né, voltado para o povo banto. Então, nós cultuamos o Molocô, Umbanda Molocô. Qual a diferença de Umbanda e Molocô? O Molocô é Umbanda? Não, o Molocô não é Umbanda. Mas nós conhecemos o Molocô e conhecemos Umbanda em Molocô. A Umbanda tradicional, ela cultua os preto velhos, caboclos, dentro de uma doutrina da Umbanda. Nós encontramos influências do catolicismo, influência, né, pela sincretização dos santos. Nós encontramos a parte de alguns orixás da matriz africana, cultuam também na Umbanda, e cultua também muito da doutrina espírita, também dentro da Umbanda. A Umbanda, ela cultua toda a falange trabalhadores, espíritos trabalhadores dessa religiosidade Umbanda. O Molocô, ele cultua todo ele cultua os espíritos antepassados. Então ele cultua os preto velhos, os caboclos, todos os rios, índios, né? Ele cultua toda essa espiritualidade cultuada na Umbanda, mas os orixás cultuados na Angola, com as cantigas em Yorubá, com as cantigas trazida, voltada mais para o povo da Angola, né, para o povo Inx, né, e é cultuado mais voltado para o povo banto, né. O Molocô, ele é de fundamento, ele é de uma raiz do povo Lunda Kyoko, né, e nosso Molocô que nós cultuamos é dentro disso. Chamamos de Umbanda Molocô, mas no popular, para dizer que nós cultuamos Umbanda e o Molocô. Mas, na realidade, o culto de Molocô, ele é diferenciado. Ele não é candomblé. Não é o candomblé que nós vamos comparar com o povo Jeje, o povo do Congo, o povo Queto, das nações de candomblé. Nós cultuamos mais ele parecido com o candomblé de Angola, porque são os orixás cultuados mais pelo povo banto, né? O povo de Angola também. Então, nós cultuamos todos os orixás, com todos os fundamentos, com todos os dogmas, com todas as obrigações, preceito, tudo. Então, ele segue a linhagem, né? A linhagem do povo de Angola, do culto, seria como se fosse os orixás de Angola, com todos os princípios do candomblé de Angola. Mas é o Molocô, porque cultuamos embora juntos e separados, mas juntos, mas diferenciados, Umbanda, o povo de Umbanda e os orixás. Não só os orixás que cultuam na Umbanda, mas todos os orixás cultuados na Angola. Então, nós temos essa diferença. Na realidade, Umbanda é Umbanda, o Molocô é o Molocô e Candomblé é Candomblé. O Molocô, na realidade, não é Umbanda, apesar de cultuar os guias de Umbanda, como eu disse, para que a gente grave.
Eu fiz aqui, né, um estudo, uma anotação sobre isso que eu estou falando com vocês. Aqui eu pus assim: o Omolocô se aproxima com o candomblé de origem banto, que aceita o culto aos espíritos do antepassado. Então, por isso, né, seria um candomblé mais voltado para o povo banto. O Omolocô, como outras religiões afro-brasileiras, teve início praticada no Brasil com a vinda dos escravos, dos negros, escravos negros. Sabemos que no início os negros cultuavam nas fazendas, por isso o Molocô é o povo, os filhos do terreiro, o povo da fazenda, o filho da fazenda, essas as traduções de Omolocô. Cultuava nas árvores sagradas, né, debaixo de umas árvores, das gameleiras, né, das árvores consagradas, Iroko, né, que seria a árvore sagrada. Então, o povo de matriz africana cultuavam a religiosidade deles, assim, porque eram proibidos, era considerado, não era aceito, era discriminado. Então eles cultuavam, para que eles pudessem cultuar até, eles tiveram que sincretizar alguns santos católicos. Depois, posteriormente, mais para frente, por isso, muitos identificam os orixás com os santos católicos. E hoje, nos dias de hoje, até, né, na Umbanda principalmente, né, as imagens dos santos católicos que representam os orixás, alguns orixás cultuados na Umbanda. E isso trouxe também para o Molocô algumas imagens, né, voltadas, embora existam as imagens, né, feitas já simbolizando os orixás. Mas a sincretização persiste até os dias de hoje, até nas casas de Omolocô também. Embora sabemos que a espiritualidade de Deus não existe imagem nenhuma que identifica. E seria se for ver por Moisés, como antigamente no princípio, né, fizeram um bezerro de ouro para mostrar que é um Deus, e não existe imagem que representa Deus, o Espírito, a espiritualidade, a essência, não é isso? Mas existe nas casas de Umbanda e de Umbanda Molocô, né, no popular, vamos falar assim, algumas imagens, como o Oxalá, né, que é a imagem de Jesus Cristo, né? O São Jorge, que é a imagem sincretizada Ogum, São Sebastião, Oxóssi, e São Jerônimo para Xangô, São Lázaro para o Mulu. E isso traz nos dias de hoje, os umbandistas vê em São Lázaro o Mulu, vê em São Jerônimo, São João, inclusive as festas dos orixás são, na maioria, são nos dias consagrados, que são as festas dos santos católicos, né? Fizeram isso. Você vê que em certas regiões, Iemanjá representada por uma santa, já em outra região por outra santa, Oxum também assim, da mesma forma, pela sincretização das regiões, né, no Brasil. Então, começou a Umbanda lá na região, vamos dizer, lá para o lado do Pará, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, são santos diferentes, mas que representa, simboliza a mesma santa, o mesmo orixá. Que na realidade nós temos conhecimento nós que procuramos entender mais a religião que cultuamos, que orixá não são os santos católicos. Mas não podemos
debater isso dentro de um centro de Umbanda, onde as imagens estão aí, centro de Omolocô, onde tem essas imagens. Porque o próprio crente, o próprio adepto, se ele não tiver um conhecimento, a maioria não tem, vai achar um absurdo você falar que São Jorge é São Jorge e Ogum é Ogum, né? Oxóssi, Oxóssi, São Sebastião, São Sebastião. Oxalá e Jesus é Jesus. Não são as mesmas entidades. A identidade, né, principalmente da imagem, que simboliza, né, para os crentes da religiosidade, as imagens de Jesus e Oxalá. E a aceitação nossa dessas imagens veio pelos os antepassados, pelos anteriores, antes de nós, não é isso? Os ascendentes nossos, né? Que nós somos descendentes nós seguimos já com todos essa sincretização, já conhecemos, já nascemos na religião com as sincretizações, com os costumes. Então nós não vamos mudar o costume daquele que nasceu ali. Embora nos estudos, a gente aprimorando, a gente vai ver que não é daquela forma, mas deixamos muitas coisas, procuramos passar a realidade, mas não podemos ferir os princípios, a religiosidade de cada um, né? A fé de cada um. Entendeu, irmãos? Então nós temos aqui essas anotações, né? E coloquei aqui assim: no Omolocô, os preceitos são próprios de nação, como catulagem, recolhimento, deitar para o santo, o jogo de búzios, assentar os orixás, o xirê, que não existe na Umbanda, xirê, entendeu? Entre outros dogmas, preceitos que cultuam a Umbanda, tá bom? Outra anotação que eu tive aqui: no Omolocô cultuamos todos os orixás, como no Candomblé, e na Umbanda em números menores. Também já falei para vocês, né? Na nossa casa, onde cultuamos nosso Umbanda Omolocô, hoje unificada no centro de Iemanjá, onde se tornou uma só casa Pai José de Angola, Iemanjá Pai José de Angola, não é isso? Trabalhamos de atendimento ao público no amor e na caridade. Na falange dos preto velho, trabalhando com os preto velho, com os caboclos, com os Exu, com toda a falange trabalhadora de Umbanda, no amor, e todos os chás no Angola cultuando e no Omolocô. Mas nós trabalhamos no amor e na caridade. Então, na nossa casa cultuamos dessa forma, né? Tá bom, gente? Quando nós dizemos que cultuamos Umbanda Omolocô, é pelo fato de que cultuamos os guias de Umbanda junto. Tá bom? Então, é isso aí, o recado que eu tenho para vocês.